Quando alguém é aprovado na Unicamp, muita coisa passa pela cabeça. O campus, o curso, os professores, a universidade, a nova rotina. Mas existe um outro elemento tão presente quanto as salas de aula, que pode definir completamente essa experiência. Onde e com quem se vai morar. Oi, meu nome é Beatriz. Oi, eu sou o Lucas. Sou Heloísa. Meu nome é Antônio. Faço engenharia de alimentos. Eu faço licenciatura em matemática, eu sou 024. Eu sou 024 das Ciências Políticas aqui da Unicamp. A Damas foi fundada em 2009. Que foi quando eu achei a Bombar, eu fiz entrevista em várias também. A República chama Tangamandap. Ficou o pai da Bartira. Quando chega a hora de escolher uma república, a pessoa precisa se fazer algumas perguntas importantes. Qual é o meu perfil? Eu prefiro uma casa mais silenciosa ou mais movimentada? Prefiro rotina mais organizada ou mais leve? Eu quero dividir espaço com pessoas de outros gêneros? Me identifico com essa proposta? Me sinto confortável com essa dinâmica? Eu me dou muito melhor em república, porque você pode estar em qualquer lugar da casa que vai ter uma pessoa com você. As relações são muito diferentes de lugar pra lugar, né? E ele mandou uma foto no grupo com um textão enorme, xingando horrores. Gente, vocês não... vai cair a mão de lavar, não sei o quê. A escolha da república não é simplesmente encontrar um lugar para morar. É encontrar um espaço onde as relações façam sentido. Onde o estilo de vida combine com o que você procura para esse momento da vida. Ao longo desse documentário, vamos conhecer perfis diferentes, entender como funcionam essas casas por dentro e descobrir quais são os desafios, as rotinas, os aprendizados e principalmente o que faz com que tanta gente saia daqui dizendo que viver em república foi uma das experiências mais marcantes da vida. Barão Geraldo cresceu junto com a Unicamp e ao longo das décadas desenvolveu uma cultura única em torno das repúblicas estudantis. Eu vim pra cá em 2022 e aí eu morei 1 ano e meio em pensionato porque eu sou de outro estado, então eu caí de paraquedas. Por aqui eu não sabia muito bem como funcionava. Eu achava que república era muito mais sujo do que era, eu também tinha um tabu em relação a isso. Então, depois eu comecei a conviver aqui em Barão e conhecer mais. Eu achei que eu queria muito morar em república, que eu tinha o tipo, a personalidade pra conseguir me encaixar bem. Por que eu quis morar em república? É porque era mais barato. Eu não gostava da ideia de morar sozinha, porque minha casa eu moro com 6 pessoas em Minas e eu não me via morando sozinha. Eu morei em kitnet no primeiro ano, mas eu dividia com uma amiga minha que fez ensino médio comigo. Era muito legal, tipo, ter uma casa menos cheia, porém a gente quase não se trombava, eu literalmente dormia, a gente se via quando ia dormir e eu ficava muito sozinha mesmo. E eu tenho 3 irmãos, minha casa é muito cheia, então eu tive muito costume de sempre ter muita gente perto de mim, então eu reclamava pra minha mãe que eu ficava muito sozinha e aí a minha mãe sempre falou, vai pra república, eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai se dar bem. Eu entrei na rap, cara, porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ver aspectos da vida que eu não vi antes, eu só posso encontrar isso em contato com outras pessoas. E eu pensei que ficar sozinho numa kitnet ou em qualquer outro lugar não ia ser saudável pra mim, então por isso que eu queria uma república. E eu queria entrar num lugar que, assim, me acolhesse, eu sentisse que eu já ia ter, assim, uma rede de apoio antes de chegar na faculdade, chegar acolhida já. E eu escolhi a Dama de Copos porque eu queria me socializar mais e também aproveitar as questões da faculdade, não só essa questão de festas, mas também os eventos no geral e sempre ter companhia. Eu vim de uma cidade pequena do interior de São Paulo e na cidade que eu vim não tinha muitos eventos ou atividades interessantes para o público jovem. Então, em muitos momentos, eu sentia que eu não estava vivendo bem. E chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu quis sair para poder procurar coisas novas, explorar novos ambientes e fazer novas amizades. E aqui eu encontrei tudo isso. Mas a escolha de uma república é sempre uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que o estudante busca o seu lugar, a casa também busca alguém que se conecte com a sua identidade. E é por isso que, por aqui, a entrada começa com um processo de seleção. Quando a gente vai escolher gente, a gente tenta primeiro fazer uma ligação ali, conversar com a pessoa por vídeo, mostrar a casa, ter maior parte dos moradores presentes nessa ligação, né? Ou presencial também, e depois chamar ele pra vir aqui, ficar com a gente uma semana ou alguns dias que seja, pra ele conhecer a galera, ir num rolê com a gente. E uma coisa que a gente aderiu recentemente, assim, em 2024, foi o Forms do Google. A gente sabe que é chato preencher, ficar falando o que você gosta, como você é e coisas do tipo, mas foi a forma que a gente arrumou de dar uma filtrada, assim, porque acabavam vindo muitas pessoas que, igual a gente falou, a gente preza muito pelo querer viver a vida em rap. E aí a gente percebia que estavam chegando muitas pessoas que só queriam
um lugar pra dormir, assim. Uma coisa que a gente começou a fazer também, a gente começou a fazer esse ano pra selecionar essas pessoas, a gente fez o Damas de Portas Abertas. A gente seleciona um final de semana, ou se a gente conseguir fazer em mais de uma vez, a gente fez acho que em 2 dias ou portas abertas. Tipo, a gente faz um café assim, um dia, a tarde inteira, assim, aí vem os pais. Normalmente as pessoas que têm interesse de morar, elas vêm conhecer. A gente procura sempre pessoas que estão dispostas a, tipo, morar em rap, a interagir, assim, sabe? Em tá construindo essas coisas com a gente também, sabe? Na hora que você tá sendo entrevistada, você fica meio... Oi, você quer parecer interessante, você quer parecer divertida, legal, que você vai ser engajada, mas quando você tá entrevistando, eu acho que você vê mesmo se você acha que a pessoa vai bater com todas as 12 pessoas da casa, porque eu acho que tem que ser uma coisa mútua, assim. Eu tava na época em outro estado. Eu recebi a notícia que tinha passado na Unicamp, tinha poucos dias pra decidir o que eu ia fazer, onde eu ia morar, enfim. E eu tava em outro estado, era muito difícil, não tinha como vir pra cá antes, pra decidir tudo antes de começar as aulas e tal. E daí eu comecei a fazer ligação pra várias raps, eu sabia que eu queria morar em rap. E daí eu comecei a pesquisar muito, conhecer várias raps, assim, de longe mesmo, por ligação de vídeo. Fiz várias entrevistas, várias raps me apresentaram a casa. E daí a que eu mais gostei foi aqui. E o pessoal na entrevista também gostou de mim. E eu vim pra semana de teste, que a gente geralmente faz. Então, é um formulário bem sucinto, assim, que só pra gente também entender um pouco da rotina da pessoa, pelo mínimo que dá, porque, por exemplo, a gente faz muita coisa de final de semana. Então, uma das perguntas é, quantas vezes você volta pra sua casa? E uma pessoa que volta todo final de semana, querendo ou não, perde um pouco da vivência em rap. Então, é uma coisa que a gente costuma olhar quando a gente faz as entrevistas. Mais do que casas divididas, são espaços que carregam histórias, tradições, ritos e principalmente pessoas que aprendem juntas a viver uma fase completamente nova. Como é que é a origem da rap e a origem do nome? É uma rap da EQ. As meninas da EQ um dia decidiram morar juntas, decidiram formar uma rap. Chamaram algumas pessoas ali da EQ, né? Começou acho que com 3 ou 4 meninas. A Bombar foi tomando a cara que ela tinha, né? E aí o nome era porque toda vez que elas iam sair, alguém ia sair pra algum lugar com amigos, tipo, do curso, assim, elas sempre falavam, ai, tem um bombar, mas não era, tipo, tão formal, assim, tipo, ai, tem um bombar, era só vai lá, bombar. E aí ficou bombar, 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 e aí virou bombar. A República foi fundada em 2010. A República chama Tangamandap e a ideia vem que é a cidade do Jaiminho, que é o carteiro do Chaves, e é a cidade onde todo mundo é feliz. É a cidade da felicidade. E inicialmente foi uma república criada por homens da computação. Com o passar dos anos, o perfil foi mudando um pouquinho. Por volta de 2017, a casa começou a receber mulheres e a gente começou a virar uma república mista, né? A Damas foi fundada em 2009, é uma rap feminina, e foi fundada por um grupo de meninas da mediologia. A Damas já teve, acho que, umas 3 casas. A rap foi fundada em 2007, todos os alunos eram da Comp. Eu sei que foi um dos fundadores, primos dele, conheceu uma rap que tinha esse nome, eu não tenho noção da onde. E aí, legal, pai da Bartira. E ficou o pai da Bartira. Acho que cada vez conta uma história diferente pra quem pergunta, né? Quem não entende de cara, né? O pai da Bartira. A gente conta várias histórias, assim, cada hora é uma história. Tem uma índia que tinha... que era Bartira, e o pai dela, e aí vai super longe. E como quase tudo na vida universitária, cada uma tem seu próprio jeito de funcionar. Existem repúblicas femininas, masculinas, mistas, repúblicas mais calmas, outras mais agitadas, algumas com regras super organizadas, outras que preferem criar combinados no fluxo do dia a dia. Nada é igual entre elas, e é justamente isso que torna a experiência tão particular. E em todas elas existe uma palavra que define essa dinâmica: convivência. Assim, é óbvio, pra gente conviver, como a Sofia falou, entre 12 pessoas, a gente precisa ter algumas coisas combinadas. A Lid decidiu criar um estatuto pra República. Começou, e aí depois eu decidi pegar esse documento, continuar e tal, pra deixar mais certinho algumas coisas sobre questão de regras de convivência, pagamento do aluguel, essas coisas mais, tipo, olha, estamos colocando isso aqui, é importante. Dividir um espaço exige acordos, respeito às diferenças, comunicação e muitas vezes paciência. A organização interna não é só um detalhe prático do cotidiano, ela é parte da construção das relações. A gente tem alguns grupos, né? Tem o ST Funça, o STF e o STE.
que é o ST Funça e o ST Esponja. O ST Funça tem uma lista de todas as funças para fazer, então limpar a sala, varrer a frente e a lateral aqui de fora de casa, varrer o quintal, limpar lá em cima, a escada, os banheiros, tudo isso é uma funça e toda semana vai rotacionando. Então toda semana todo mundo tem que fazer alguma coisa para manter a casa limpa. Na questão da louça, tem o ST Esponja, você tem que lavar a louça sempre que você usa, porque, enfim, ninguém quer viver num chiqueiro, né? A gente, inclusive, é um negócio que a gente pega bem pesado em todas as reuniões, até às vezes tem um pessoal que sai da linha, e para isso a gente tem as marquinhas, né? Que é uma forma ali da gente punir quem deixa a louça jogada por aí, quem deixa a louça suja, entendeu? A gente tem necessariamente 3 grupos atualmente, né? A gente tem um grupo que é comum, assim, de WhatsApp, que a gente só usa pra conversar, pra mandar besteira. A gente tem um grupo sério, que é pra conversar realmente coisas da casa, assim, que são mais pertinentes. E um grupo que a gente criou esse ano, mais recentemente, que é só focado em problemas físicos, assim, da casa. Por exemplo, alguma coisa quebrou, precisa trocar uma lâmpada, essas coisas. Eu acho que desse jeito a comunicação da casa tem funcionado até que bem. As tarefas são distribuídas de acordo com a realidade de cada casa. Tem república que faz escala de limpeza, reunião semanal, divisão rigorosa de contas e despesas. Tem república que funciona quase como uma mini cooperativa, com regras internas e decisões coletivas. Já outras, a convivência depende de bom senso e da responsabilidade individual. Cada acordo é construído entre as próprias pessoas que moram ali. E aí tem os times da casa que a gente divide como as funções. Tem o time da ARU, que é a associação, que a gente faz parte das repúblicas da Unicamp. Então tem que ir nas reuniões semanais, responder os forms da ARU, tá sempre aliado a essa parte de Barão Geraldo. Aí tem o time do mercado, que é responsável por ver o que tá faltando na casa e o que não tá. E também ir no mercado e fazer as compras ou pedir online, que é o que a gente tá fazendo ultimamente. Tem o time da manutenção, então qualquer coisa que quebra na casa ou tá dando algum problema, é o time da manutenção que tem que procurar pra ligar, resolver o problema. E tem o financeiro, que é o que cuida das contas da casa, cobra todo mundo, manda no grupo quanto ficou o aluguel e tudo mais, e resolve as planilhas e as contas. E quando esquece, a gente fica sem água, sem luz. A reunião semanal ela é muito importante. É difícil todo mundo ter um momento ali pra trocar as ideias do que tá acontecendo e tudo mais. Aí a reunião é esse momento que a gente tem pra falar sobre tudo, sobre a casa, sobre a gente. A gente tem momentos onde a gente fala sobre como é que a gente tá se sentindo, o que a gente tá fazendo na faculdade, essas coisas. Porque, como eu disse, é muita gente. Então, às vezes é difícil ter esse contato com todo mundo sempre. E é um momento que a gente preza bastante. Raramente falta, só com casos excepcionais, assim, fiquei doentão. E quando falamos de repúblicas, não estamos falando apenas de logística. Estamos falando da cultura. Com o tempo, cada república cria rotinas próprias, eventos internos, tradições e até rituais que passam de geração para geração. Jantares, festas, recepção de bichos, encontros para datas importantes, jogos, comemorações ou simplesmente aquele cafezinho na cozinha depois da aula. É ali que nascem histórias que vão fazer parte da memória universitária para sempre. A gente tem um livro de todas as histórias. A gente tem desde a história mais antiga até a história de semana passada, provavelmente. Uma coisa que eu esqueci de contar, de engraçado que a gente tem, é que a gente tem uma igreja, a Tanga. Porque os nossos moradores fundadores, eles queriam abrir um CNPJ pra comprar um carro, uma Kombi, sei lá. Uma coisa assim. E aí, tipo, você ia receber um desconto se você tivesse CNPJ. E aí eles decidiram abrir a igreja de Batatais. E aí tem Jesus Balão, eles fazem... Então, todos os moradores que entram na casa, pra você ser realmente, oficialmente, assim, morador da Tanga, você tem que ter passado pelo ritual de fazer o batismo, assim. A gente promove uma brincadeira que há 16 anos funciona, né? Não à toa, essa é a 16ª edição da Bafômetro. Então, é uma das festas mais antigas de rap. A gente tem drinks próprios, né? Sucões. Que é o PDB-Tais e o PDB Turbo. Tem a fórmula secreta. Tem a fórmula secreta e o modo de preparo. A gente tem até planilha de como fazer lá. É todo um esqueminha montado, pá. Mas a Bafômetro é uma festa com história, que deixou uma marca por aqui, sabe? E entre todas as tradições que Barão Geraldo abriga, as festas de república são, sem dúvida, o capítulo mais vibrante e emblemático dessa história. Eu tô aqui, né, desde 2023, então a gente já vai pra festas faz um tempo. E por a gente morar em rap, eu acho que a gente já frequenta mais esses lugares até. E eu gosto muito, é muito bom, porque a faculdade já é pesada. Então quando a gente vai pra festa, a gente tem um refúgio, assim, e a gente consegue se divertir muito e criar laços com a nossa casa, laços com pessoas de fora.
Então isso é muito incrível. Fiz faculdade na Federal do Amazonas, então quando eu vim para Barão Geraldo para fazer minha pós-graduação, cheguei no mestrado, foi um choque de cultura, porque rua de república não é uma coisa que a gente tem, essa cultura de república não é comum na região lá de Manaus, que foi onde eu fiz a graduação. Então quando eu comecei a frequentar o tipo de rolê de rap, eu comecei a gostar muito, porque a gente já tem uma rotina muito pesada na pós-graduação, contrair de vez em quando em um rolê animado é sempre legal. E fazia, na verdade, um tempo, assim, que eu não vou com muita frequência em festas, justamente porque eu tô formada. Mas quando eu sinto que eu preciso me animar e me divertir, ter um momento de qualidade, eu acabo procurando alguma festa. É um lugar que eu me reencontro com os meus amigos e a gente revive momentos, né? Eu não estaria aqui se não morasse na Dama de Copos, se não fizesse parte da vivência de rap e se não frequentasse rolês como esse. É incrível, a gente ama festa, ama rap. E é isso, beijo, damas! Beijo! Mas para uma festa dessa acontecer, ou para casa sobreviver ao dia seguinte, é preciso muita maturidade. Organizar um evento desse porte exige uma estrutura que vai muito além da música e da diversão. Lógico, é uma grande fonte de renda nossa, né? Uma das principais, mas a tradição de fazer um rolê que, lógico, já tem nome é muito importante, né? E também é uma questão de até responsabilidade. Bom, a Rap tem 18 anos. 18 anos atrás, provavelmente não existia tanta essa conscientização do que era o machismo, do que era um assédio. Muitas coisas eram banalizadas, as coisas apareciam na televisão, assim. Então, tipo, a Rap foi construindo junto com o meio, assim. A gente já passou casos de assédio e pelo menos quando a gente começou, em 2018, acho que quando eu entrei, que se fundaram alguns grupos de acolhimento que eles participam das festas como staff, como um ponto de apoio, caso você receba presencie algum caso de assédio. Isso a gente começou essa tendência de que se tivesse em todas as festas, em 2018, isso se perpetua, a maioria das festas tem uma comissão acolhedora, alguém que vai fazer esse papel de receber alguma vítima, de ficar pela festa sem beber, podendo dar o apoio, podendo estar vendo o que está acontecendo. Isso é muito importante e acho que isso vem se construindo. A gente também passa, né, nos informes da festa o que não é aceito. Isso também já virou algo padrão assim, da Unicamp e das festas que acontecem aqui em Barão. E a política, quando se sabe, tem alguns, por exemplo, seguranças que trabalham com a gente, que trabalham em várias festas, né? Não só com a gente, mas em várias festas. Eles sabem quem são as pessoas, o pessoal da comissão acolhedora também sabe quem são as pessoas, que às vezes vem na festa e teve algum caso anterior, sabe? Mas também se é um caso recente ou algo que seja muito óbvio, a regra é que não entra. A regra é que não entra ou se tiver entrado vai sair. Não tem segunda chance, sabe? A política e tolerância zero. Perfeito. Essa preocupação com o outro é que sustenta a convivência, porque no fim das contas, a vida em república é também uma forma de entender o mundo, aprender a lidar com opiniões diferentes, resolver conflitos, negociar tarefas, dividir responsabilidades. É aprender que viver em comunidade é saber encontrar equilíbrio entre necessidades individuais e coletivas. E ao mesmo tempo, entender que morar com uma outra pessoa também ensina sobre limites, cuidados e escolhas. Comunicação ainda é o foco principal aqui de casa. Nada acontece aqui dentro da Tanga sem uma comunicação efetiva. Colocarem coisas no quadro em que depois a gente vai conversar na reunião, porque a gente sentia que essas coisas nunca eram conversadas. E aí, enfim, a gente tem o quadro, a gente também tem o quadro de coisas pra resolver e os grupos. E é assim que a gente tenta organizar as coisas. Mas essa experiência não acontece sem desafios. Morar em república significa conviver com diferentes personalidades, hábitos, rotinas e formas de viver a vida. A organização da casa, o barulho, o estudo, a privacidade, a limpeza e as responsabilidades financeiras exigem atenção constante. A gente tem faxina 3 vezes por mês. Aí, antes da faxina, a gente tem várias regras, porque a louça não é obrigação da moça que vem aqui limpar e lavar. Então, a gente tem que lavar toda a louça antes, que senão ganha o X. A pia inteira é dividida, cada uma tem a sua parte na pia, pra saber de quem é cada louça também. E aí é proibido deixar a louça no fogão ou na cuba. Tem que deixar na sua parte pra gente saber quem tá lavando ou não. A gente tem a política do X em casa, que quem não faz as coisas que são regras da casa, leva um X. E aí você tem que fazer alguma benfeitoria pra casa. Por exemplo, arrumar os potes do armário, tirar os matos lá da frente, varrer a casa inteira. Então depende do que a gente define como benfeitoria ou não. Para algumas pessoas, esse processo é natural desde o começo. Para outras, leva tempo até encontrar o próprio jeito de existir naquele espaço. E em casos extremos,
extremos, quando os acordos se quebram, a coletividade precisa tomar decisões difíceis para manter a harmonia. Tivemos expulsão por conta já de racismo, questões de convivência também, porque às vezes, tipo, acontece de uma pessoa entrar na república, a convivência simplesmente não rolar, sabe? A dinâmica dessa pessoa não se adequar com a dinâmica da rap em si, sabe? A gente não tolera nenhum tipo de preconceito, tipo, isso é uma coisa que não tem discussão, nenhum tipo de violência a gente não tolera. Sabe, as pessoas, elas querem respeito, respeitam e querem ser respeitadas, assim. Então, o cara chega novo, assim, faz alguma coisa errada, já aconteceu de ter que fazer processos de expulsão. É uma coisa que, graças a Deus, é rara, né? Acontecer, ter que expulsar. Como parte da rap, você representa um todo. É um negócio que demanda muito trabalho, demandou de muita gente, muito esforço, muita dedicação. Por você ser daqui, você representa todo mundo fora daqui. Então, se você se mancha, você mancha a rap inteira. Barão Geraldo é um cenário importante nesse contexto, por ser um distrito universitário, reúne estudantes de diferentes cidades e até outros países. E isso faz com que a convivência se estenda para além das casas. Ela se espalha pelas ruas, pelos cafés, pelos bares, pela própria dinâmica cultural que se forma em torno da Unicamp. Por exemplo, pra ir pra festa, a gente conversa o quanto é importante, tipo, ir pra festa, a gente vai, mas depois pra voltar todo mundo volta junto, pra não deixar ninguém pra trás, já é tarde, às vezes as pessoas beberam. Então, é importante, assim. Você pode estar em qualquer lugar da casa que vai ter uma pessoa com você. Quando a gente chega da aula, você senta na sala, você acha que você vai ficar 5 minutos, você fica 40 minutos conversando, até você conseguir fazer suas coisas, porque sempre tem alguém pra conversar. E eu gosto muito que, pelo menos na Bombar, quando a gente escolhe uma coisa, a gente vai em peso, a gente fica todo... Gosta muito de ficar junta mesmo, em rolê ou em casa. Eu gosto muito dessa vida. Muito apegada à família, tipo, moro aqui perto, só que eu trabalho de fim de semana, tipo, eu não volto pra casa. E tá aqui na Damas, nossa, foi um alívio muito grande pra mim, porque eu decidi sair de pensionato porque eu queria essa proximidade, eu queria esse alívio, ter uma casa, sabe? E sou muito grata por ter aqui, tipo, e não só a Damas, mas também as repúblicas vizinhas, que são essa nossa rede de apoio. Morando em república, é comum que as pessoas passem a estudar juntas, cozinhar juntas, ir para a universidade juntas. É como se cada casa fosse uma espécie de microcomunidade dentro da grande comunidade universitária. E essa vivência cria vínculos que ultrapassam o período da graduação. Desde que a república foi fundada, a relação que os moradores tinham com agregados e ex-moradores era muito próxima. E aí, toda vez que um morador saía, ele sempre retornava para festas de final de ano, ou uma festa que a gente começou a fazer tradicionalmente, que é o Interpiscinas. Os ex-moradores voltam de outros países para vir para cá, tanto da nossa república como das outras. E são tradições que para eles, assim, é muito significativa, sabe? Cada um saiu da sua cidade, se reservou um final de semana para estar aqui, para que essa história continue. Então eu vejo que da parte deles é algo que é muito importante, sabe? Então a gente não pode, tipo, mudar o nome da república. Enfim, e permanecer com as tradições que eles criaram, porque faz parte do momento que eles estavam vivendo e etc. Maio do ano passado foi o casamento de uma das fundadoras da Bombar. Mais ou menos no começo do ano passado, uma ex veio pedir uma planilha com nome, telefone de todo mundo que já tinha morado aqui, porque ela ia casar e queria criar um grupo pra chamar todo mundo. E aí criaram esse grupo, as ex organizaram uma despedida solteira pra ela aqui em casa, inclusive, e foi muito legal porque a gente conheceu todas as ex que a gente ouvia muito falar, meio que uniu as gerações, assim, a gente conheceu as ex e elas conheceram quem tava morando. Como eles conheceram na faculdade, eles fizeram como se fosse um casamento universitário, assim. Então eles fizeram um colete, aí tem a fotinha deles. E aí, basicamente, teve uma mini cerimônia, a percussão tocou, teve churrasco, teve caipirinha. Quando você entra numa rap, você ouve muitos nomes da galera passada, mas que você não tem noção nenhuma. Foi muito legal conhecer todo mundo e ver as gerações da Bombar inteiras interagindo. Então todo mundo bebeu junto, fez dinâmica, estourou champanhe, e é o que tá no teto, que ela estourou o champanhe, e aí lascou a pintura. E a gente falou, não, desenha no teto, desenha no teto. Foi muito legal de ter essa noção dessa união de rap mesmo, de não ser pessoas, só, tipo, pessoas morando, e sim a república em si. Mais do que uma moradia, uma etapa transformadora, uma experiência construída coletivamente e uma parte fundamental da história de quem passa pela Unicamp. Essas são as repúblicas.